Olá, pessoal. Sou o professor de matemática Danielton Dias e vamos começar mais uma aula de matemática. Vamos lá? Olá, pessoal. Vamos começar nossa aula do oitavo ano, né, pessoal? Vamos continuar com nossa atividade da aula passada. Eu vou fazer o seguinte: como eu trouxe uma atividade, ensinei como vocês fazer o que é bissetriz, mediatriz, né? Eu vou trazer aqui a atividade para ser respondida. Quem respondeu, observe se acertou. Se não, tente fazer novamente e corrija comigo. Observe, pessoal. Na figura, OC é a bissetriz de AOB. Qual é a medida de COB e AOB? O que acontece? Ele está dizendo o quê? Que OC, ou seja, OC é a reta que divide o ângulo em duas partes iguais. Ele quer saber qual é a medida de COB. Sabemos que COB é quanto? 55. Se OC divide em duas partes iguais, então aqui também será 55, não é isso? E AOB? AOB será um tamanho de 110. Então essa daqui foi simples. 110. Vamos agora para outra questão. Segundo, observe a figura na qual OC é a bissetriz de AOB, do mesmo jeito, cuja medida é 74. Qual é a medida de AOC? Primeiro agora a gente tem que observar o seguinte. Ela diz que AOB, observe a figura na qual OC é bissetriz de AOB, cuja medida desse AOB é 74. Qual é a medida de AOC? Se eu divido um ângulo em duas partes iguais com essa reta aqui, eu estou dividindo esse ângulo aqui em duas partes iguais. Então, qual seria a medida desse? 37 e desse outro 37. Pronto, é somente isso. 37 e 37. Vamos então para a próxima questão. Em qual dos itens a reta R é mediatriz de AB? Se necessário, faça as medições com régua e transferidor. Mas no olhômetro, pessoal, a gente já deduz. Primeiro, a mediatriz de um segmento de reta é uma reta perpendicular. O que é uma reta perpendicular? Que seja de 90 graus. Pode ser, então, essa aqui que está perpendicular e essa que está perpendicular. O primeiro motivo, a primeira regra é uma reta que é perpendicular ao segmento de reta em questão, que é o AB. Tá vendo que essa daqui é perpendicular porque tem um ângulo de 90 e esse 90. E a segunda regra é que ele se encontra no ponto que é a metade desse segmento, ou seja, observamos que esse ponto aqui é bem menor do que esse, então não está na metade. Observe que o 3 aqui, ó, está exatamente do mesmo tamanho desse. Então significa dizer que a reta R aqui nesse 3 é o ponto médio, fica no ponto médio dessa segmento AB. Então é considerado uma mediatriz. Primeiro, porque está a um ângulo de 90 graus do segmento de reta. E segundo, que está na metade de seu segmento. Vamos então para a próxima questão. Essa questão é mais questão de averiguar mesmo, pessoal. Observe, Felipe está usando o programa de computador para desenhar figuras geométricas. Esse é o GeoGebra, pessoal. Observe algumas construções que ele fez e identifique aquela que OC é a bissetriz de AOB. Se necessário, faça as medições com régua e transferidor. O que acontece? Aqui você vai usar o régua e transferidor para verificar se tem algum que é a bissetriz. O que é a bissetriz, pessoal? É aquela reta que divide o ângulo em duas partes iguais. Essa daqui já ia ser descartada, porque essa daqui, observe que não está no meio. Essa aqui é bem maior.
Então essa já era descartada, né? Isso, pronto, pessoal. E com o transferidor, você ia conseguir verificar essa questão, né? Como eu aqui agora, nesse momento, eu estou fazendo, não estou com o transferidor, eu não estou aqui, pessoal, com o transferidor. Então, vou fazer o seguinte. Se observarmos, a resposta aqui, pessoal, é a 2, pessoal. Por que a 2? Porque essa não está na metade. Mas se você observar os pontos, veja só. Essa pode ser, não pode? Mas OC é essa daqui, pessoal. Tem que prestar atenção aqui, que ele trocou as letras. Aqui não é OC. Aqui era para ser OC, que tá, a bissetriz é OC. Então, aqui, esse ponto A aqui, deveria ser o ponto C, pessoal. Já essa daqui, ó, essa outra aqui é BO. BO aqui está dizendo que BO é a bissetriz, não, é OC. Então, seria esse daqui, ó. Observe que essa não é porque não está na metade. Essa está na metade, mas não está com os pontos corretos. Essa também está na metade, não está com os pontos corretos, mas essa está com os pontos corretos. Pronto. Vamos então, pessoal, aprofundar um pouco o conteúdo, porque isso envolve um pouco de equação de primeiro grau. Acontece que, sabendo que o segmento AD é bissetriz do ângulo BAC, então o valor desse ângulo BAC é. Observe que ele quer saber o ângulo todo, qual é o valor desse ângulo. Para saber, ele disse que AD é a bissetriz que divide em duas partes iguais. Se divide em duas partes iguais, eu posso dizer que esse é igual a esse. Então, desenvolvemos assim, ó, 3x mais 8 é igual a... Vou fazer o seguinte, para ficar mais fácil, sempre coloca o que tem mais letra, tipo assim, ó. Vou dar um exemplo. 5x é o que tem mais letra, tem 5x menos 10. Isso aqui é igual a 3x mais 8. Observe, aqui é uma equação de primeiro grau. Para a gente que não sabe a equação de primeiro grau, é uma igualdade em que apresenta uma incógnita. O que é uma incógnita? Uma letra que eu não sei, eu tenho que adivinhar que letra é essa. Como eu não sou adivinho, eu não tenho bola de cristal, eu vou usar uma regra da matemática, que é o seguinte. Eu vou passar uma barreira. Vamos dizer que aqui é o bem e o mal, né? Vamos dizer isso, né? A gente tem aquela mania de dizer entre o bem e o mal, em desenhos, animados, tudo. E sempre observe que quando a pessoa é do mal e passa por bem, muda o jeito da pessoa. Aqui funciona da mesma maneira. Só que em vez de chamar de bem ou mal, eu chamo primeiro termo. Aqui vai ser a parte do primeiro termo da equação de primeiro grau. E aqui é o segundo termo da equação de primeiro grau. O que acontece? As letras vão ficar juntas. Para ficar juntas, você vai pegar todas as letras e passar para o lado do primeiro termo. Então fica 5x. E para passar 3x, aqui está somando com 8. Aqui é como se tivesse soma aqui. Vai passar subtraindo. Então vai inverter a operação que está efetuando, pessoal. Está somando, vai passar subtraindo. Igual o 10 aqui está subtraindo. Eu vou passar o 10 para o outro lado também. 8 vai ficar o quê? Mais 10. Agora, pessoal, você vai subtrair o x. Tem 5x e 3x. Se eu tenho 5x e tiro 3, vai ficar quantos x? 2x. 8 mais 10, 18. Agora, pessoal, eu quero deixar o x sozinho. Mas tem um porém, aqui está multiplicando, aqui não está somando, pessoal. É importante sempre enfatizar isso. Aqui ele está multiplicando. É como se fosse, qual é o número, pessoal,
que multiplicado por 2 vai dar 18. Quem sabe matemática, multiplicação, vai saber qual é esse número. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. E assim você vai até chegar a 8. O número que multiplicar por 2 e dar 18 é o valor de x. Se você não sabe fazer dessa forma, você pega o 2, que está multiplicando, e vai passar para lá o quê? Dividindo. O que você pode fazer agora? 18 dividido por 2, dá quanto? Eu tenho 18 reais, divido para duas pessoas, fica 9 reais para cada. Ou seja, x aqui vai ser 9. Então, vou pegar o x e vou pegar uma dessas aqui, pessoal. Onde tem x, eu vou botar o quê? 9 mais 8. 3 vezes 9, 27. Mais 8 vai dar 35. Opa, achamos que esse é 35. Então significa dizer que aqui também é 35. Por quê? Porque a bissetriz, se você está na dúvida se é 35, faça esse cálculo aqui, ó. 5 vezes 9 dá 45, menos 10, 35 graus. Aí ele pergunta, então o valor de BAC é 35? Não, 35 é BAD ou DAC. Mas é todo, ele quer saber o valor do ângulo todo, que seria o quê? 70. Pronto, pessoal. Agora vamos para a questão que é construção. Ele quer, ó, no caderno, em certo município, a prefeitura pretende instalar postes de iluminação entre duas ruas transversais. As ruas transversais, pessoal, são essas duas aqui, ó. Essas duas. Ruas transversais, a Rua Pinheiro, que diz o nome aqui, e a Rua Cedro. Vai passar um poste de iluminação exatamente no meio dela. Aí no caderno ele quer que você desenhe uma reta que represente o caminho desses postes. Vamos então, pessoal, desenhar assim, ó. Eu desenhei, medi aqui, deu 80, né? Primeiro passo, vou fazer um ponto aqui no vértice, tá vendo aqui, ó? Eu fiz um ponto aqui. A partir desse ponto, você coloca a ponta do transferidor não, do compasso, aí a pontinha fina, pessoal. Porque você vai desenhar, abre ele e você vai desenhar uma parte assim, ó, um arco, né? Como se fosse assim, ó. Eu peguei um transferidor e desenhei um arco, eu fiz logo um círculo. Mas não é importante o círculo, um arco já bastava, por quê? Porque ele só quer o ponto verde aqui, ó. Ele quer esses dois pontos. Esses dois pontos, você vai abrir novamente e vai traçar dois arcos. Bota a ponta fina nesse ponto verde e abre ele, o compasso, até lá para cima, para fazer um traço aqui. E com a mesma abertura, você vai fazer outro traço dessa forma, ficando assim, ó. Tá vendo? Eu tracei daqui, a partir desse ponto, e esse aqui. Apareceu esse ponto no encontro desses dois arcos. Fazendo o encontro desses dois arcos, agora você só precisa traçar uma reta daqui até aqui. Tá vendo o pontinho roxinho? E tracei uma reta. Então, assim, encontrei que divide uma reta que divide esse lado e esse ao mesmo tempo. Igual, de forma igual. Assim, então, podemos então fazer essa outra questão. Só que essa questão agora quer que você trace uma mediatriz nesses dois pontos. A gente faz da seguinte maneira, pessoal. Primeiro tem o ponto A e o ponto B. Aqui eu só desenho como se estivesse no caderno. Agora, pessoal, o que você vai fazer? A partir do ponto A, com a abertura do... Você vai pegar o compasso. Ó. O compasso é assim, ó. Aí o que você vai fazer? A pontinha fina dele, você coloca aqui e abre ele até para desenhar aqui, ó. Aí vai abrir ele e vai desenhar uma circunferência. É importante que a abertura seja maior do que a metade. Se você não tiver dúvida, você aumenta mais um pouquinho, né? Mas não precisa ser
de uma maneira específica. A única coisa que tem que ser é o seguinte: se você fez essa circunferência, não mexa mais no compasso, porque no ponto B, você agora vai pegar no ponto B e vai fazer a mesma abertura. A mesma abertura que você fez aqui, você vai construir outra circunferência do outro lado. Observe que as duas circunferências elas se tocam, tanto na parte de cima como na parte de baixo. Agora ficou simples. Se você traçar uma reta aqui, ó, como esse ponto vermelho aqui e o outro de cima, esse ponto aqui, vai ser a reta que divide esses dois pontos ao meio. O segmento de retas está dividido então em duas partes iguais. Pronto, pessoal. Vamos encerrar nossa aula por aqui. Agradeço a todos e até a próxima semana.